Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Peraí, opa, vai, vocês já vão entender por que esse olho assim. Alisson, onde é que a pessoa foi parar hoje? Conhecem? Processando, gente, em que lugar? Né? Gente, eu tô na sala de aula e saibam que o cisco no olho não foi não. Dá um apertozinho aqui quando a gente entra. E foi a primeira vez que eu entrei na sala depois de tudo isso, então, peraí, a pessoa é chorona. Tá, mas vamos chorando. E, gente, como é bom estar aqui dentro. Aí o automático é, será que ninguém deixou um caderno? Que tem que passar olhando, né? Ninguém deixou caderno, apostila embaixo da carteira. Pessoal, espero que realmente vocês estejam se cuidando, né? E que isso tudo passe muito rápido, porque, olha, vocês não sabem como é bom estar aqui. Como é bom estar em um outro ambiente, como é bom estar no colégio. E faltam vocês. Sem vocês. Vocês sabem que isso aqui não funciona sem vocês. A escola não funciona sem aluno, toque, toque. A escola não funciona sem o aluno. Então, né? E vamos torcer para isso passar rápido mesmo. Então, gente, infelizmente o vídeo que eu gravei de introdução pra vocês, ele não tá legal, ele tá travando pra caramba. E agora eu já nem sei mais se é o vídeo ou se é o meu celular que tá pedindo aposentadoria. Mas o que eu falei no vídeo, né? Eu falei que, resumidamente, porque eu acho que aquele vídeo ficou gigante, que eu sinto falta de vocês, sinto mesmo. Saibam que vocês moram muito no meu coração. E eu pedi para que vocês prestassem atenção na aula. Então prestem atenção na aula, fiquem atentos com relação ao conteúdo. Se vocês não entenderem alguma coisa, me perguntem, eu sempre vou frisar muito isso para vocês, tá? Então, se vocês não entenderem, me perguntem, certo? E infelizmente eu separei uns vídeos para colocar na aula de vocês e não tá indo, tá? Não sei o que tá acontecendo, gente, eu não sei mesmo, mas eu acho que é o celular que tá pedindo aposentadoria, acho que é um sinal. E enfim, eu espero que realmente vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, porque na realidade assim, poxa, ir na escola e não ver vocês lá, gente, como me parte o coração, porque eu acostumei com aquela rotina de vocês ali, né, e conversam com a gente, vocês participam da aula, vocês perguntam, e as atividades são divertidas. Então, realmente, vocês fazem muita falta, tá? Mas a vida continua, nem que seja uma vida online. Então, vamos começar o conteúdo da aula de vocês. Deixa só ter certeza que tá gravando. Tá gravando, tá? Então, gente, Europa. Principais correntes migratórias. Pessoal, a gente está falando muito sobre a Europa e vocês sabem que nós falaremos sobre a Europa até o ano acabar. Então serão vários assuntos, não só sobre a Europa, mas também sobre a Ásia, sobre a Oceania, que são os continentes que pertencem à aula de vocês. Beleza? Europa, principais correntes migratórias. A Europa passou por momentos distintos de repulsão e atração de imigrantes. Quando a gente fala momentos distintos de atração e repulsão de imigrantes, na verdade nós estamos falando que... Lembram de uma aula que eu dei para vocês e a gente falou sobre espaços de atração e espaços de repulsão? Então, espaços de atração, coisas que me são atrativas na cidade, né? Ou num país. Então, aqui no caso, estamos falando de um continente. Mas coisas que são atrativas dentro daquele espaço para mim. Perdão, gente. E o espaço de repulsão são as coisas que não me fazem feliz naquele lugar. Então, se por exemplo, nesse espaço, nessa região, tem muito barulho, é um espaço de repulsão para mim. Ou tem muita poluição, então também é outro espaço de repulsão.
O que mais nós podemos citar, gente? Não tem lugar para passear. É outro espaço de repulsão. É um espaço que não existe, mas é um espaço de repulsão, tá? Continuando, então, a Europa passou por momentos distintos de repulsão e atração de imigrantes. Diversos fatores explicam isso, como a questão da fome, que assolou alguns países europeus, como nós vimos na última aula. Antes disso, a Revolução Industrial também esteve associada ao deslocamento de grande contingente de agricultores. Então, o continente possui uma história marcada por perseguições religiosas, políticas, que envolveram e promoveram a saída de milhões de pessoas. Então, muitas famílias que encontraram refúgio em outros continentes, como a América e a Ásia. Nos períodos de pós-guerra, esse cenário mudou. Os países europeus demandaram muita mão de obra para sua reconstrução e dinamização da economia, período em que a presença de imigrantes era muito estimulada. Eles tinham que reconstruir o continente, gente. Imaginem, um pós-guerra, o continente estava desmantelado, literalmente falando. Então eles tiveram que reconstruir esse continente. Por isso eles tinham que incentivar as pessoas a irem até o continente deles e ajudar nessa construção, ajudar nessa mão de obra, até porque eles perderam muitas pessoas, foram muitas vidas perdidas durante a guerra. Beleza? Então, além da grande diversidade de etnias, a Europa apresenta também desigualdades econômicas regionais, fazendo com que muitas pessoas tentem migrar de um país para o outro. E agora nós vamos falar sobre esses países e as suas migrações. Vamos começar com a Alemanha. Então, a Alemanha é o principal país receptor de imigrantes desde o final da Segunda Guerra Mundial. Esse país ele possui cerca de 7,3 milhões de imigrantes aproximadamente, que correspondem a 9% de sua população total. Os imigrantes são principalmente de origem turca e estima-se que o país abriga 1 milhão de estrangeiros em situação irregular. Depois vem a Áustria, com 9,8% de sua população constituída por estrangeiros. A Áustria viu crescer nos últimos anos os partidos de direita, contrários à forte entrada de estrangeiros. E recentemente o país aprovou uma lei que obriga todos os imigrantes oriundos de países não comunitários, no caso os que não pertencem à União Europeia, a aprenderem o alemão. Na Bélgica, os imigrantes são principalmente oriundos do leste europeu e correspondem a 8,3% da população total desse país. E estima-se que entre 50 mil e 75 mil o número de estrangeiros clandestinos. Na Dinamarca, no ano 2000, os imigrantes correspondiam a aproximadamente 4,8% da sua população. Espanha, com cerca de 1,3 milhão de imigrantes, esse país apresentou grande crescimento imigratório. Em 1992, cerca de 1,9% da população total era de estrangeiros, passando para 4,7% em 2002. Muitos desses imigrantes são de antigas colônias como Equador, Colômbia, Peru, República Dominicana e Filipinas, como também muitos outros chegam do Marrocos, China e Romênia. Finlândia, cerca de 1,7% da população é de imigrantes, sendo majoritariamente originária dos países da ex-União Soviética. A França, a sua população imigrante é composta principalmente por muçulmanos do norte da África, nascidos em países como Marrocos, Argélia e Tunísia, perfazendo hoje 5,6% de seus habitantes. Os imigrantes clandestinos estão sendo gradativamente expulsos, sendo que em 1997 os franceses deportaram cerca de 7 mil imigrantes clandestinos, tá, gente? Grã-Bretanha,
34% da população é de imigrantes, sendo que 39% destes são originários de países da União Europeia. Também o país tem expressiva presença de asiáticos, destacando-se entre eles os originários de Bangladesh, Paquistão e Índia. Holanda, nossa lista está quase acabando. Holanda, no ano 2000, os imigrantes correspondiam a 4,1% da população. Irlanda, os imigrantes são responsáveis por metade do crescimento demográfico. O governo, preocupado com o processo de estrangeirização, vem limitando significativamente o acesso à naturalização pedida pelos imigrantes. A Itália, com cerca de 2,2% da população é de imigrantes, com o país aumentando o número de repatriados nos últimos anos. Em 2000, o número de imigrantes que se fixou na Itália aumentou cerca de 13,8%. Luxemburgo, 70% do crescimento demográfico se deve à chegada de imigrantes nesse país, que possui rigoroso sistema de vigilância em suas fronteiras. Portugal, 5% da população total é de imigrantes, originários principalmente da Ucrânia, Cabo Verde, Brasil e Angola. Suécia, 5,5% da população era de imigrantes. Opa, a lista acabou! Então, volta aqui. Então, gente, notem. Quanto mais larga é a seta, maior o número de fluxo de pessoas, certo? Então, o que chama muito a atenção é a questão aqui da Rússia, parte europeia, com a Ucrânia. Só que da mesma forma que se vai, se volta. Vocês estão percebendo isso? É claro que com uma linha um pouquinho menor, tá? Então, nem todo mundo que sai da Rússia, parte europeia, volta, né, da Ucrânia para lá. Mas uma maioria acaba retornando. Professora, por que isso? Então, gente, isso acontece na verdade porque as pessoas não conseguem se adaptar naquela vida. Elas não conseguem uma adaptação naquela rotina, ou elas não conseguem encontrar a forma de vida que elas imaginavam que encontrariam. E assim por diante, são muitos fatores. Então, isso é claro entre a Rússia e a Ucrânia. Porém, vejam o número do fluxo de imigração. Gente, é muita gente. Quando a gente para olhar, por exemplo, Portugal, as pessoas saem de Portugal, mas nós não estamos vendo setas indo para Portugal. Quer dizer que o número é bem pequeno, certo? De pessoas que voltam a Portugal. Isso é claro dentro do continente europeu, tá? Espanha, muito grande fluxo para a Espanha. Vocês podem olhar que a boa parte das setas, não dá mais um do que isso, boa parte das setas apontam para a Espanha e não apontam da Espanha. A mesma situação a gente acaba encontrando na França, ali do ladinho da Espanha. O Reino Unido também tem mais ou menos a mesma situação. E, gente, notem a Alemanha. A gente pode falar que a Alemanha é a cereja do bolo, né? Ela tem muitas setas saindo dela? Até tem, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 7 setas, porque eu já perdi a conta ali no meio. Mas notem o número de setas apontando para a Alemanha. É como se a Alemanha fosse realmente a cereja do bolo. Então, é muita gente indo para a Alemanha, tanto que ela está em primeiro lugar. Tranquilo? Beleza? É bem basicão de entender esse mapa, tá? Tensões e conflitos. A chegada de imigrantes em diversos países da Europa fez surgir ou até aumentar a presença de grupos nacionalistas. Muitas vezes, os xenófobos, que a gente já falou tanto dos xenófobos. Então, a situação do imigrante se torna cada vez mais complicada, principalmente no caso dos refugiados, porque muitas vezes eles nem sequer sabem falar a língua do local e eles não dispõem nem de recurso para se sustentar na região. É uma situação bem complicada, às vezes até humilhante, dependendo da situação que o imigrante esteja vivendo, né? Então, são coisas que acabam ocorrendo com o imigrante, gente. Não só o imigrante, a questão do imigrante refugiado, tá?
continuando. Então, de certa forma, precisamos pensar que a limitação à presença de imigrante é justificada por muitos países por questões de segurança e não necessariamente por nacionalismo ou por xenofobia, porque a vinda de imigrantes sem que haja controle, ela poderia, de acordo com as autoridades europeias, facilitar a entrada de criminosos e também de membros de grupos terroristas. Então, são situações que acabam causando um certo receio. Se a gente parar para analisar, os aspectos econômicos também pesam na argumentação contrária à vinda dos imigrantes. Diversos países europeus ainda estão se recuperando da crise de 2008, o que não favorece muito a entrada de estrangeiros. E nós sabemos que, infelizmente, mais uma crise estará vindo, né? Vamos ver qual será a situação com o estrangeiro. Todas essas análises têm causado inúmeros debates entre países europeus, como os vinculados à questão da suspensão das fronteiras internas entre eles. Gente, eu separei um vídeo bem bacaninha para vocês. Eu não sei se vai pegar. Se não pegar, eu vou continuar a aula, tá? Eu vou cortar o vídeo e vou continuar a aula. Beleza? O Espaço Schengen, ou Acordo Schengen, é um tratado assinado em 1985 por 5 países: Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Luxemburgo. A razão desse acordo é a de permitir que cidadãos europeus possam trafegar livremente entre todos os países que fazem parte desse tratado, sem qualquer controle de fronteiras ou política de vistos, além da cooperação policial e proteção de dados pessoais. Na prática, isso significa que, uma vez dentro de algum país que faça parte do espaço Schengen, você pode viajar e conhecer todos os países que hoje fazem parte desse tratado. Imagine só, você estuda espanhol em Madrid de segunda a sexta, mas seu namorado mora em Paris. Com esse acordo, você pode pegar um avião, trem ou carro e passar o final de semana lá com ele, sem passar por nenhuma fronteira ou imigração. Hoje, um conjunto de 26 países formam o espaço Schengen, e existem alguns países como Romênia, Croácia e Bulgária que já estão com um pezinho dentro do tratado. A lista de todos os países que compõem o Acordo Schengen vai ficar aqui na descrição para vocês. Turistas da Europa e estão no espaço Schengen também se beneficiam da mesma vantagem. Porém, fique bem esperto. Alguns países não precisam de visto de turismo, como é o caso do Brasil. Já outros, como o Líbano, por exemplo, precisam de visto para entrar na Europa. Você sabe a diferença de espaço Schengen e União Europeia? Então, gente, como a mulher do vídeo falou, aqui rodou. Não sei, tomara que funcione. Então, como a mulher do vídeo falou, a questão do espaço Schengen e também da União Europeia, no caso do espaço Schengen, né, já teve explicativo. A União Europeia eu vou deixar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? E deem uma bela olhada nesse mapa da Europa, mas uma bela de uma olhada mesmo, tá? Façam de conta que ele é um X salada e que vocês estão com fome. E olhem esse mapa da Europa. Porque a partir de agora nós vamos mudar o nosso conteúdo, pelo menos dessa aula, tá? Então, aqui tem a explicação da atividade de vocês, certo? E eu preciso passar essa descrição. Então, tá ali. Pesquise com seus familiares e descubra se há casos de migração em sua família. Questione-os a respeito dos motivos das migrações. Parou aí, tá? Porque nós não podemos ir para a sala de aula. Então, vocês vão fazer essa pesquisa com os parentes de vocês. Pergunta em casa mesmo, né? Mãe, pai, tio, tia, vovó, pergunta no WhatsApp. Ei, me diz uma coisa. Tem caso de migração na nossa família? Né? E daí vocês vão perguntar, mas pra onde que foi? E tá morando lá ainda? E gostou de morar lá? E assim por diante, tá? Vocês vão fazer um questionáriozinho e
um caderno? Não, vocês vão deixar anexado aí na apostila de vocês, tá? Coloca a data, bonitinho e tal, e deixa anexado na apostila, certo? Em seguida, vocês vão responder sobre os fatores que promovem as migrações e a fome. Vão assinalar V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Porém, as alternativas falsas vocês vão justificar, certo? Então, por exemplo, eu vou escolher ali aqui. Os países de menor população são os principais destinos dos imigrantes, pois os pouco populosos geralmente são os que mais precisam de mão de obra. Se eu achar que essa alternativa é falsa, eu vou ter que justificar por que eu achei que é falsa. Então, como ela deveria ser formulada para ser verdadeira, tá? Segunda pergunta. Por que, sob aspectos históricos, o fato de alguns países europeus atualmente resistirem à presença de imigrantes soa contraditório? E justifiquem a sua resposta. Terceira. Analise o texto a seguir e responda às questões propostas. Então, gente, vocês vão ler esse texto, tá? Que eu não vou ler com vocês vão ler. E vocês vão responder as perguntas a seguir. Então, segundo o texto, as posturas adotadas pelos governos da Alemanha e da Hungria são antagônicas? Justifique a sua resposta. Depois, em sua opinião, por que o texto associa a construção da cerca ao fim da União Europeia? Então, vocês vão responder essa segunda pergunta, né, no caso a B. Vocês sabem que ela é pessoal. Legal, é bacana, nossa, que legal, é pessoal. Porém, ela tem que ter cabimento, tá? Então, vejam bem como vocês vão responder essas perguntas. Certo, gente? Opa! Olharam o mapa de vocês lá? Olha que lindo, né? Deem um tchau pra ele. E Ásia, principais correntes migratórias. Porém, para falar sobre a Ásia, principais correntes migratórias, travou de novo, nós temos algumas situações a tratar primeiro. Lembram? Tem que acontecer alguma coisa antes para ter um cabimento. Claro que aqui, da mesma maneira que nós estudamos o mapa anterior, né? Fluxos migratórios na Ásia, de 2010 a 2015. Notem vocês, tá? Na setinha vermelha, o fluxo migratório na própria região, na setinha verde, em outras regiões. E olhem o que acontece entre o Oriente Médio. É medonho, né? Então, Oriente Médio, Ásia Oriental, Europa Oriental e Ásia Oriental. Então, gente, é tenso, tá? Tranquilo? Então, vamos começar do começo, tá? Estreito de Bering. Então, o Estreito de Bering, ele é um canal localizado entre o continente asiático e o continente americano. Recebe esse nome em homenagem ao explorador dinamarquês Vitus Jonassen Bering. Ele nasceu em 1681 e morreu em 1741, que atravessou esse estreito em 1728. Então, o que é esse estreito, gente? É igual tá nesse mapa realmente, tá? Ele é um canal marítimo localizado entre o continente asiático e o continente americano, com cerca de 85 quilômetros de comprimento e uma profundidade de 30 e 50 metros. Então, o Estreito de Bering, ele separa o Cabo Dezhens, acho que saiu, na Rússia, e o Cabo Príncipe de Gales, no Alasca. Então, né, de tal modo, ele divide os territórios dos Estados Unidos e da Rússia, ou seja, ele está localizado entre o Oceano Ártico ao norte e o Mar de Bering e o Oceano Pacífico ao sul. Então, no meio do Estreito de Bering encontra-se as Ilhas Diomedes. Elas são pertencentes à Rússia e aos Estados Unidos. São duas ilhas que têm uma distância de 4 quilômetros de distância. Então, a ilha de Ratmanov, ou
a Diomedes menor, a maior, travou, opa, Diomedes maior, ela pertence à Rússia. Então, Rachmaninoff, Diomedes maior, pertence à Rússia. E a Diomedes menor pertence aos Estados Unidos. Vamos ver se tem como a gente ver isso aqui no mapa. Tem sim, bem aqui. Esse mapa que eu peguei, gente, é expansão humana a partir da África. Então, notem vocês aqui, ó, Oceano Pacífico e o Estreito de Bering, ele tá bem ali em cima, tá? Então, realmente, ele tá notando que o homem, sim, o homem passou por ali, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais à frente isso daí, tá? Então, na parte americana, uma comunidade de esquimó habita o local. Entre elas, passa a linha internacional de data, a LID. Né? É uma linha imaginária situada no lado oposto do meridiano de Greenwich, como vocês lembram lá no 6º ano de vocês. Né? Que de um lado é um dia, do outro lado é outro. Certo? Eu espero que vocês lembrem. Se vocês não lembram, me avisem que daí eu faço uma aula rapidinho e coloco aqui para vocês. Tá? Então, para isso vocês têm que me avisar. Tá? Então daí vocês coloquem na descrição. Então, gente, continuando. O que é esse estreito? Então, o estreito de Bering, o que é o estreito, na verdade? Vamos usar o termo estreito, não só o de Bering, mas todos. Na geografia, o estreito ele é um canal de água no oceano que separa duas partes continentais. Além do Estreito de Bering, existem muitos outros estreitos, né? Eles fazem parte do nosso planeta. Então, os mais importantes, o Estreito de Gibraltar, entre Espanha e Marrocos, Estreito de Dardanelos, entre o Bósforo e ambos na Turquia, certo? E, é claro, o Estreito de Bering. Então, aqui dá para ver mais ou menos a região que fica o estreito, certo? Opa, deixa eu cuidar do tempo de vocês. Gente, eu vou passar um pouquinho já avisando. Então, gente, vocês sabem que o homem é um ser muito louco, né? O que o homem tá prevendo? Ele tá planejando, na verdade, fazer uma ponte do Estreito de Bering. Então, há esse projeto. E que ainda não foi desenvolvido, é claro, de construir uma ponte no Estreito de Bering para unir os dois continentes, entre a América do Norte e a Ásia. O nome do projeto foi batizado de Ponte Intercontinental da Paz. E, na verdade, se ela for construída, ela vai ser a ponte mais longa do mundo, com aproximadamente entre 80 a 100 quilômetros. Vai ser a senhora ponte, né? Então, ela ligaria o Alasca com a Sibéria. Embora o projeto seja muito caro, o que dificulta a sua execução, acima de tudo, é a profundidade que o estreito possui. Além disso, o local também apresenta ventos muito fortes e marés, além das extremas temperaturas que dificultam a navegação. Então, gente, é frio pra caramba, muito vento e profundidade extrema. É claro que a situação não seria fácil. Se tem tantas dificuldades, automaticamente o custeio acaba sendo muito alto, tá? Então, não esquecendo que essa ponte vai atravessar a linha internacional de data. Opa, peraí, professora. Então, se por um acaso eu saio da Sibéria no dia 1º de janeiro e eu resolvo que eu quero sair da Sibéria e quero ir para Alasca pela ponte. Eu vou atravessar a ponte rapidão, vamos lá, deixa eu pensar aqui. A ponte vai ter aproximadamente 100 quilômetros, então em aproximadamente 1h30 eu atravessei a ponte. Então quer dizer que se eu saio da Sibéria no dia 1º de janeiro de 2019, não, a gente já passou, né? 2020. E sair de lá... Opa, não. 1º de janeiro de 2020. Por um certo acaso, quando eu atravessar para o lado dos Estados Unidos, não vai ser 1º de janeiro, vai ser 31 e eu posso comemorar o Ano Novo 2 vezes? Sim. Então, não esqueçam, tá? Isso por causa da linha internacional de data. Você não voltou no tempo, tá? Benção, não é isso. Você não voltou no tempo. Mas é claro que a geografia, ela precisou fazer essas divisões. Lembrem lá da questão do mapa, o fuso horário, para que tudo fosse bem acertadinho. Tudo bem? Então,
as teorias sobre o Estreito de Bering, né? A teoria sobre ela. Muitos estudiosos afirmam que muitos povos da antiguidade atravessaram o Estreito de Bering e aos poucos foram povoando o continente americano. E essa é uma das teorias mais aceitas sobre o povoamento da América. Opa, desculpa, gente. Então, esse estudo vai servir para nós termos um aprofundamento no tema desse continente, né? E quem foi povoando o continente americano. Certo, gente? Beleza? Então, a América foi inicialmente povoada por 3 ondas migratórias. E essas 3 ondas migratórias, alinhem o tempo de vocês. Eu não vou tomar aula de vocês tanto tempo assim. Tá? Então, essas 3 ondas migratórias que vieram da Ásia. E essas 3 ondas migratórias eu vou deixar para a próxima aula de vocês. Certo? Deixem só eu anotar aqui para não esquecer. E, gente, a atividade de vocês, a apostila, página 51, tá? Na dúvida, me perguntem. Eu já expliquei a atividade para vocês anteriormente na aula, certo? E realmente, na dúvida, gente, me perguntem, beleza? Uma boa semana. Saibam que vocês moram nesse meu coração de gelo, né? E realmente, gente, eu sinto muita falta de vocês. Se cuidem, tá? E até a próxima aula, gente.